mais sentido no campo da biblioteca universitária especializada de início, porque era preciso, por uma questão de desenvolvimento, que a pesquisa fosse fomentada e trouxesse para a sociedade, né, ganhos efetivos. Mas a par disso, hoje o que se vê é que a biblioteca, ela não é, né? Quer dizer, se historicamente ela foi preservação, a partir do momento que ela é aberta ao público, ela vai enfatizar o uso, e hoje a biblioteca e os profissionais que nela atuam no sentido de fazer com que a biblioteca seja efetivamente da comunidade. Eu acho que esse é o aspecto a ser salientado. Nós não vamos superar os grandes obstáculos, né, de uma sociedade cujo insumo fundamental é a informação, se de fato essa biblioteca não for das comunidades que dela se beneficiam. Os serviços hoje, eu vou citar apenas alguns nesse momento, que a biblioteca, porque hoje a biblioteca ela não preserva livro. Ela pode ter livro, mas ela também tem base de dados. Quer dizer, ela tem várias formas de registro. Uma biblioteca hoje funciona como serviço de informação. O bibliotecário é um mediador, né? Ele vai fazer essa ponte fenomenal e importante entre os conteúdos do registro e os registros e os seus usuários e as comunidades que estão ali e necessitam e questionam e se beneficiam e necessitam fundamentalmente da informação. Hoje o acesso, o uso à informação e a produção do conhecimento já não é só mais uma questão de um grupo da sociedade, né? Ou de um segmento privilegiado da sociedade. É uma questão de cidadania e o bibliotecário ele vem crescentemente olhando e cuidando desse aspecto. Professora Marta, e a biblioteconomia nesse sentido? No que ela pode contribuir, no que ela já contribuiu? Bom, eu sou bibliotecária de formação e tenho atuado, né, profissionalmente já há bastante tempo, e eu tive uma experiência tanto de atuação como bibliotecária, né, no mercado de trabalho, e atualmente eu atuo, né, como docente num curso de biblioteconomia. Então eu tive a oportunidade de vivenciar duas áreas bem distintas, que é o próprio mercado, no sentido de atuar enfim, executar as minhas competências adquiridas, né, no âmbito da biblioteconomia. É uma área muito interessante e eu acho que a professora Fátima levantou alguns aspectos muito importantes. Porque quando a gente pensa na evolução da área, na evolução da biblioteconomia, não só no Brasil, mas no mundo, a gente evidentemente tem que resgatar a evolução da própria sociedade, a evolução da própria tecnologia. Porque quando a professora Fátima, por exemplo, destacou os elementos de que no início se pensava na conservação, e era necessário se pensar nessa conservação, porque eram exemplares únicos, né? eram manuscritos. Então é evidente que, imagine um público acessando um documento naquela época como hoje, seria destruído rapidamente. Então havia uma preocupação e, lógico, a formação, a competência das pessoas que atuavam nessa época visavam essa necessidade. Lógico que isso tudo vai mudando depois da imprensa, depois que aparecem os bancos de dados, as bases de dados, depois que aparece a internet. Então a relação da biblioteconomia com a tecnologia é uma relação muito próxima. E essa história da biblioteconomia é muito bonita, porque o profissional ele acaba tendo que buscar essas competências, e os cursos formadores, por outro lado, também acabam tendo que buscar esses conteúdos formadores, vamos dizer assim, para dar conta dessas transformações sociais, tecnológicas e assim por diante. O conhecimento humano é o bem mais precioso da humanidade. Se a gente pensar que nós somos o que somos e vivenciamos todas as condições, né, de vida, né, de moradia, de educação, de saúde, é por conta dessas evoluções. E todas elas são fruto, são resultado do conhecimento humano. Então o bibliotecário ele realmente
tem um papel muito importante nesse sentido. Então eu vejo a biblioteconomia como uma área que contribui para a sociedade, porque ela simplesmente trabalha o conhecimento para a sociedade, democratizando, dando acesso, dando condições de uso para aqueles que precisam e necessitam aí em diferentes contextos. E a professora Rosa, o que poderia nos dizer, enquanto coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da PUC Campinas, em relação à atuação ou à importância da área no contexto universitário? Bem, pegando essa noção, né, de antigamente o trabalho do bibliotecário, ele era um trabalho mais solitário, né, focado, porque ele não, na verdade não existiam equipes multidisciplinares, né, então era um trabalho solitário, onde a preocupação maior era com o documento, com a sua preservação, como a professora já explicou também. Hoje, né, com a globalização e essas mudanças de relação de trabalho, o profissional bibliotecário, ele deixa de executar, então, um trabalho solitário para que ele consiga se integrar em equipes multidisciplinares, né? Porque hoje nas bibliotecas, vou falar um pouco das bibliotecas universitárias, porque é a minha experiência de vida, né? Trabalhando há mais de 20 anos em biblioteca universitária, vindo também de uma biblioteca, de um instituto isolado de pesquisa, né? Que era um outro locus, né? Um instituto de pesquisa, uma biblioteca universitária, e a experiência foi muito rica porque me possibilitou e possibilita ao bibliotecário, né, desenvolver muitas habilidades, né? Por exemplo, no contato com o usuário. Então, na busca, né, de oferecimentos de serviços de qualidade, serviços rápidos, hoje é extremamente fácil, né? Porque hoje nós temos a tecnologia que é um meio a nosso serviço, né? Então, hoje, por exemplo, realizar um levantamento bibliográfico numa determinada área do conhecimento, você pode lançar mão de diversas fontes de informação, né? Como base de dados, que num simples clique, né, todo um universo de registros contendo, né, informações que poderão auxiliar a um docente ou a um pesquisador gerar conhecimento, porque a informação por si só não gera conhecimento, ela precisa ter o processar, né, da inteligência, do homem, né, para que possa gerar conhecimento. Hoje é muito fácil, né? Mas realizar um levantamento em busca de informação e ter acesso à informação e acesso ao documento há 30 anos atrás era bem mais difícil, né? Por exemplo, fazer um levantamento sobre energia atômica, aplicação de energia atômica em algumas fontes de referência, você ficava horas e horas, às vezes dias, né? E esse trabalho, antes existia ainda um outro trabalho que hoje ainda existe, que é conseguir, por meio, né, de reuniões com a comunidade usuária, seja um pesquisador ou seja um grupo de alunos, a identificar as demandas que essa comunidade tem, né? Então, a facilidade, a tecnologia veio para nos ajudar a prestar serviços mais rápidos, no momento certo e também, evidentemente, com uma maior eficiência, né?